Olá, seja bem-vindo ao canal Fotografe Mais. Agora são 6h30 da manhã e hoje eu saí com uma missão um pouco diferente. O sol está acabando de nascer ali no horizonte e eu saí com a missão de fotografar esses elementos aqui. O ipê amarelo, o símbolo, a árvore símbolo nacional. O ipê amarelo possui ótimas características para ser fotografado. Primeiro, ele é só flor. Significa que ele não tem folha, não desvia a atenção, é só flor. Podem reparar, vocês vão ver nas fotos que eles não têm folha, os ipês amarelos na florada. E outra coisa interessante é o tronco extremamente escuro, às vezes até negro, e geralmente você tem um céu azul atrás, e o azul com o amarelo dá um ótimo contraste. Só precisa tomar cuidado que devido ao tronco ser escuro, e o amarelo ser bem forte, bem claro quando o sol está batendo, você precisa tomar cuidado para que o amarelo não fique super exposto, não estoure o branco. E com isso você tenha não uma definição, não consiga ver muito bem as flores. Então tome cuidado com a superexposição quando fotografar ipê amarelo. Eu vou gravar aqui para vocês os ângulos que eu vou tomar e depois as fotos também. Bom, vamos ver aqui, olha. ISO 1250, evidentemente está muito alto, vamos baixar o ISO aqui, não gosto de grão, vou baixar para 125. O F, número F também eu quero uma boa profundidade de campo, então eu vou deixar o número F em 11. E aqui a velocidade eu vou deixar em... Eu estou usando uma lente 24-120, então eu acho que 125 tá bom. Posso baixar aqui o F para 10 e aí eu obtenho uma exposição correta. Mudo aqui para o foco para automático, eu vou mudar aqui o foco, só um minuto, vou mudar aqui. Eu vou deixar no automático. Pronto, no automático. Vamos ver. Então esse seria a foto mais óbvia, o primeiro momento, tirando do centro. Observe a regra dos terços aqui, eu deixo sempre a grade no visor, então eu gostaria de pôr ela um pouquinho mais aqui, deixar ela aqui. Evite deixar no centro, coloque sempre num canto, ou neste canto, tá vendo? Os pontos fortes aí na grade são os pontos de intersecção das linhas horizontais com a linha vertical. Então você tem aqui esses pontos aqui e aqui esses pontos. Então eu deixo mais ou menos por aqui e tiro uma foto. Como que nós exploramos os ângulos? Vamos caminhar aqui e vamos ver. Olha que bonita essa tomada aqui, fica bonita. Eu gosto sempre de foto horizontal, mas vamos depois tirar uma na vertical. Vamos ver assim, olha, bem assim, ó. Essa é uma foto que pede, né? Nivela aqui, ó, cuidado, nivela, né? Observe, eu deixo ali o nível em cima, olha, nivela, mas às vezes, para evitar a distorção, você tem que dar uma inclinada, tá? Olha aqui o chão aqui com essa linha aqui, olha, esta linha aqui. Então este ângulo está bom. Preste muita atenção a elementos que causam distração. Observem este galinho aqui, né? Este galinho aqui, olha, ele dá uma distração, então evite. Aqui, observem também outra coisa muito feia, a tua sombra na foto, né? Isso não é nada legal. Então, tire a sombra, tirou o galinho dali, aproximou um pouquinho, que quero deixá-lo bem elemento principal mesmo, sem sombra de dúvida. Posso tirar uma no centro? Posso. Não é que a regra é feita para ser quebrada. Então vamos fazer aqui uma foto no centro. Observe como as linhas ajudam você a colocar no centro. Sempre deixe essas linhas, são muito importantes. Sempre, quando vocês usarem uma grande angular, bem grande angular como esta, uma super grande angular, com a tua sombra, com a distorção que ela causa, observem como ela causa uma distorção aqui,
todo o quadro está distorcido, né? Então tome cuidado com isso, trabalhe um pouco isso. Esse elemento aqui, por exemplo, que está chamando muita atenção na distorção, sabe? Porque está inclinado, você elimina ele, dá um zoomzinho ou anda um pouquinho, né? Se lembra, anda um pouquinho e tira, ó, observem aqui, essa árvore aqui, ó, também está distraindo né, a vista do observador. Pode deixar ele no centro, nesse caso aqui, tirar ele um pouquinho do centro, ali, pronto. Open up the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn leaves are playing chases, puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow and... Bom, agora vamos tentar um contraluz aqui, porque existe uma cerca com arame farpado e eu não consigo passar para pegar a luz frontal. Então vou tentar um contraluz nesse IP interessante, que só tem um pedacinho dele, e isso dá, eu acho que é poético, porque dá aquele contraste de morte e vida. Estou procurando colocar o sol bem no topo da árvore aqui, né? Que eu acho que fica interessante essa composição. Evidentemente que eu vou evitar esse tronco aqui, né? Então vamos lá, observem a linha aqui, essa linha na grade, né? Tiro do centro, cuidado com o centro, gente. Já está provado cientificamente que foto centrada não prende a atenção do observador. Foco e aqui, vamos ver como ficou. Tá ótimo vocês verem que eu gerei aí uma estrela, né? Uma foto com a luz em formato de estrela. Observem a linha, ponto aqui, né? Aqui, as linhas, não no centro, desloco um pouco. Infelizmente aqui, o efeito de polarização vai ser bem grande, vocês estão vendo, porque o sol está lá, olha. Então existe essa polarização aqui, né? Vamos tentar evitar um pouco, mas é difícil. Esses elementos de extração, observe, se eu deixar só as pontinhas, incomoda mais do que se eu deixar ele todo. Então, aqui, observe que conforme eu caminho, a cor das flores vão ficando mais evidente, porque deixa de ser um contraluz. E aqui está um efeito legal, porque você tem ele e lá no fundo você tem um outro. Estão vendo? Vou tentar aproximar um pouco mais para pegar aquele lá no fundo. Vamos ver a profundidade de campo. Como, olha, aqui eu estou apertando o botão de profundidade de campo, para ele fecha o diafragma no 13, para mim ter esse preview aqui, essa previsão de foco, né? Eu customizei a máquina para isso. Eu tenho um botão aqui que eu aperto e aí eu tenho a visão do diafragma fechado em F13
e a visão do foco. Tá? Isso é interessante vocês terem. Antigamente toda a máquina tinha isso, as mecânicas tinham o botão de profundidade de campo, e agora as modernas você pode customizar qualquer botão aí praticamente para você ter a leitura de profundidade de campo. A praga dos fotógrafos, os fios, não é? Distrai totalmente a atenção. Então eu vou tirar essa foto só para constar. Eu não gosto muito depois de aplicar o Photoshop, mas eu vou aplicar o Photoshop para vocês verem como que fica. Aqui nesse caso eu vou então tentar fazer uma aqui de baixo, que aí o fio desaparece um pouco. Aqui tem umas... Olha que interessante essa foto. Infelizmente temos os postes aqui chamando a atenção, mas se não tivesse seria uma composição interessante. Mas vamos aqui. Aqui tem umas bromélias, se não me engano o nome dessa planta, e vamos colocá-la aqui então. Aqui. Aqui eu vou ter que subir esse morro aqui, possivelmente, mas observem, cuidado com isto. Existem vários elementos aqui, vários elementos que podem te atrapalhar. Primeiro é a cerca, que dificulta. Observem, está tampando aquele elemento. Então eu movimento simplesmente um passo para o lado e olha, já caiu no meio. Né? Já consigo ver essa árvore na totalidade e essa na totalidade. Tem um ponto de fuga aqui, essas linhas paralelas. Vou usar então a cerca como elemento da composição. Levantar um pouquinho. Essa aqui é uma área morta, eu não posso deixar muito aqui, ó, uma área morta. Né? Uma área morta. Então eu elimino ela, ainda usando a regra aqui, o ponto aqui, vocês estão vendo? E inclino a máquina, observe, inclino a máquina, tá? Para obter o melhor ponto. Aqui, estou gostando desse aqui, e aqui, um pouquinho subexposta, depois eu corto. Aqui ó, tem esse elemento, então eu vou eliminá-lo vindo para cá. E aqui, cuidado que aqui está comendo um pouco a árvore, né? Observem, aqui, né? Então eu venho para cá e enquadro. Morro difícil de subir, mas valeu a pena. A visão aqui realmente está bem legal. Então vou tirar essa foto aqui. Aqui não tem muito segredo, tem esse elemento aqui que distrai. Ou eu corto ele, que fica pior ainda, ou incluo ele na foto, desse jeito. Deixo ela centralizada, que eu não gosto muito, porque se eu deslocar para cá, vai cortar esse elemento. Se eu deslocar para lá, fica interessante. Cuidado com aquela árvore lá no fundo, que nós precisamos também não cortá-la. Então vamos deixar o máximo possível aqui, tentar tirar o elemento do centro, e vamos bater a foto com um pouquinho de superexposição.
Vamos encostar mais no tronco. Aqui bem de baixo mesmo. É difícil chegar até ele, mas vamos chegar. Aqui, uma foto bem de baixo. Está vindo um caminhão, vou tirar a foto com o caminhão enquadrado no caminhão também. Aqui. Cuidado com a sombra aqui, então vamos tirar um pouco a sombra. Aqui. É interessante tirar essas fotos porque você pode falar, mas um caminhão na foto de um IP, mas de repente tem um concurso aí de caminhão, você pode mandar essa foto para o concurso de caminhão, que fica uma foto bonita, né? Bem diferente. Bom, estamos na beira da estrada, vocês vão escutar bastante barulho de carro, mas o que eu quero dizer é, evite essa área de zona morta aqui, tá? Não faça isso aqui, ó, que fica muita zona morta. Você tem muitos elementos na foto, preste bem atenção nos elementos de background lá atrás da foto, para não atrapalhar. Aqui eles estão numa composição muito bonita, então simplesmente aqui o que eu faço é levantar aqui para evitar a zona morta, deixo aqui os elementos aqui centrados, faço aqui o zoom para ver qual que é o melhor. Aqui a exposição está perfeita, vou diminuir um pouquinho aqui a velocidade, aqui, opa, aqui, vou pegar o foco aqui, só para conferir, vou apertar o botão de profundidade de campo, está perfeito, tudo focado, tá? Então, jogar o foco aqui nessas árvores, eliminar a zona morta aqui embaixo, deixar um espaço em volta das árvores, né? E pronto. Pode aproximar um pouco mais para dar uma... Aqui nessa primeira, cuidado para não cortar o tronco. Então, vamos lá. Aqui. Coisa mínima, detalhe mínimo. Vamos mudar um pouco. Vamos andar um pouco. Você vê que andando, olha, essa aqui já cortou, já não é interessante, vamos passar desse ponto. Aqui é interessante, tem até esse mato que não está conflitando. Podemos tirar uma foto aqui também, eliminando um pouco de zona morta. Mas cuidado que agora eu não posso cortar ele, porque senão vai ficar muito feio esse mato aqui. Então vamos deixá-lo aqui e pronto. Certo? Acho que é isso aí. Eu acho que por hoje já deu. Daqui eu já estou retornando para casa. Bom, gente, por hoje é isso. Eu acho que o objetivo da saída fotográfica foi alcançado. Tirei várias fotos de vários IPs, mostrei a técnica para vocês um pouquinho, isso que é válido.
Então, se você gostou, deixa aí o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Comente com seus amigos aí, fotógrafos, ou pessoa que gosta de árvore florida. Tem um monte de gente que não gosta de fotografia, mas gosta de árvore florida. E principalmente comente. Os comentários são importantes para o YouTube enxergar melhor aqui o canal. Se você gostou, não gostou, se gostou das fotos, se eu fiz coisa errada, se eu fiz coisa certa, alguma sugestão, se você gosta desse tipo de vídeo, se eu devo fazer mais esse tipo de vídeo, fique à vontade para comentar e ajudar o canal a crescer. Esse aqui é o canal Fotografe Mais, o meu nome é José Marques e eu sou fotógrafo de natureza.